Boa noite, professor. Boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes. Hoje iremos abordar o tema sobre tipos de contratos permitidos no Brasil. E dentre eles, escolhemos discorrer sobre os contratos determinados e indeterminados. Falaremos sobre seus conceitos, suas finalidades, sobre a quebra desses contratos e também quais são as suas vantagens e desvantagens. Hoje a gente vai estudar sobre os conceitos do contrato de trabalho. No artigo 442 da CLT, a gente tem a previsão legal lá do contrato de trabalho. Lá fala assim, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, tá? De maneira mais simples, nada mais é do que um acordo realizado entre o empregado e o empregador por meio de um documento físico ou digital, no qual contém todas as informações acordadas, que vai estipular ali a relação do empregado e do empregador, relação mútua, tá? No artigo 443 da CLT também, a gente tem a definição de dois tipos de contrato, entre outros existentes de dois, que é contrato por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado. No parágrafo 1º do mesmo artigo, do parágrafo 1º do 443, a gente tem a definição do contrato de prazo determinado, tá? Que é aquele que fala que a vigência depende do termo prefixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. No artigo 452, o contrato por prazo indeterminado é aquele contrato que suceder dentro de 6 meses outro contrato determinado, salvo se a expiração desse dependeu de execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Existem vários pontos que podemos destacar referente ao contrato que estamos trabalhando, como, por exemplo, as vantagens e desvantagens do contrato determinado. Como vantagens, podemos destacar que esse tipo de contrato possui os principais direitos previstos na CLT. Além do mais, possui um dinamismo referente ao mercado de trabalho, com a ideia de existir uma maior probabilidade de você conseguir uma vaga de emprego. E pensando por outro lado, pensando pelo lado da empresa, o empregador ele conseguirá mensurar a capacidade profissional do empregado. Diante disso, existem as desvantagens referente a esse contrato, como, por exemplo, um ponto fundamental, que o empregado, o trabalhador, não terá direito ao aviso prévio, nem sequer o seguro-desemprego ou ainda a indenização dos 40% do FGTS. Além do mais, dependendo do estabelecimento empregatício, o trabalhador pode sofrer algumas dificuldades referente ao cargo ou sua função imposta a ele. Ainda falando de contrato de tempo indeterminado, na hipótese da dispensa sem justa causa, o empregador deve arcar com a indenização compensatória, dentre outros direitos, em qual se aplica o pagamento de 40% sobre o FGTS, a título de reparação pela dispensa sem motivo. O empregador também tem que pagar o saldo do salário, aviso prévio, férias vencidas e a vencer e o 13º salário. Ainda nessas circunstâncias, o trabalhador tem o direito ao saque do FGTS e ao seguro-desemprego. No contrato por prazo determinado, aquele que tem uma data certa para o encerramento, ao término deste trabalho, o trabalhador terá direito a verbas rescisórias, férias acrescidas de 1/3 proporcional ao período decontratado, gratificação natalina proporcional e a liberação de depósitos existentes em sua conta do FGTS. Tendo uma diferença do contrato anteriormente visto, devido à ausência do aviso prévio e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Se o contrato for extinto antecipadamente por exclusiva iniciativa do empregador, o empregado contratado receberá todas as verbas rescisórias pertinentes, além da indenização lá do artigo 479 da CLT, cujo valor correspondente à metade dos salários que seriam devidos até o término normal do contrato. Vamos falar agora de verbas rescisórias e indenizatórias dos contratos de trabalho. Para quem lida com a parte de gestão de contrato de trabalho, é muito importante estar sempre em conformidade com a legislação. Por isso, durante todo o processo de contratação, é muito importante que seja
listadas as obrigações de ambas as partes durante todo o contrato de trabalho e no momento da rescisão do contrato, bem como as obrigações, direitos vinculados na sua vigência, como férias, 13º, licença maternidade, entre outros benefícios, assim como verbas indenizatórias em caso de rescisão. Na parte de rescisão de contrato por prazo indeterminado, a rescisão por justa causa do contrato de trabalho por prazo indeterminado poderá ser rescindido por dispensa com justa causa, no caso de erro grave cometido por parte do empregado. A parte de demissão por justa causa é a punição máxima dada ao trabalhador, que perde praticamente todos os seus direitos, bem como o direito ao aviso prévio, fundo de garantia, a multa rescisória dos 40% e o 13º. Portanto, se o trabalhador, quando efetivar a assinatura da rescisão, receberá apenas o saldo do salário e, se tiver mais de 1 ano de serviço, receberá férias vencidas. No caso de pedido de demissão por parte do funcionário, ele deve comunicar ao empregador por parte de aviso prévio. E no caso que o funcionário não for dispensado, ele deve cumprir o aviso prévio. Bom, em regra, toda relação trabalhista possui um prazo indeterminado para findar-se. Porém, há algumas exceções, que são elas os contratos de prazo determinado, que basicamente estipulam um período certo para o seu término. Portanto, aquele contrato irá durar somente por um período específico. A CLT, em seu artigo 443, estipula que contratos determinados são contratos de safra, que vão desde o preparo da terra até a colheita, os contratos de experiência, que são contratos que têm a finalidade de verificar se aquele empregado tem aptidão para realizar aquele determinado emprego que ele vai ser contratado. Temos também o contrato de obra certa, que é realizado quando o empregado é admitido para trabalhar enquanto durar determinada obra. Temos os contratos de serviço, cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. E temos como exemplo quando uma empresa contrata a outra para, por exemplo, instalar uma máquina. E, de último exemplo, temos os contratos de atividades empresariais de caráter transitório sazonal, que seria quando alguma empresa, por exemplo, num período de alta, numa região turística, decide constituir atividade de recreação. Esses são os exemplos, e o prazo máximo de vigência para este contrato é de 2 anos, sendo admitida uma prorrogação. Porém, essa prorrogação não pode estipular o prazo de 2 anos. Podemos concluir, então, que o direito do trabalho põe à disposição do mercado diversas formas de adequar o vínculo laboral às necessidades e particularidades das empresas brasileiras, sendo uma dessas formas o contrato de trabalho por prazo determinado e indeterminado. Sendo assim, um contrato de trabalho por prazo determinado pode ser uma boa opção para quem exerce atividades dentro da faixa hipotética permitida por lei e não necessite de serviço de longo prazo, mas sempre atento às regras de contratação para que não acabe pagando uma indenização inesperada. Já o contrato por tempo indeterminado representa uma expectativa de que ele servirá por muito tempo, cabendo ao empregador decidir se é uma boa opção visando suas necessidades.